Olá, estamos no ar com o Chão e Paz, hoje direto da Igreja Santo Antônio da Barra. E deste cenário inspirador, vamos aos assuntos de hoje. Você vai conferir como foi o ciclo de homenagens ao Senhor do Bonfim, a preparação para a volta às aulas e ainda as obras de misericórdia da Arquidiocese de Salvador. Tudo isso a partir de agora no Chão e Paz. As férias ainda não acabaram, mas já é tempo de pensar no retorno às atividades escolares. Por isso, buscamos uma especialista para esclarecer as principais questões sobre este assunto. Vamos acompanhar. Faltam poucas semanas para o começo do ano letivo. Depois do carnaval, os estudantes já voltam às aulas e a gente vai falar sobre este assunto aqui no Chão e Paz de hoje, recebendo a coordenadora pedagógica do Colégio Antônio Vieira, a professora Eliana Fonseca. Professora, seja muito bem-vinda ao programa Chão e Paz. Obrigada pela participação, desde já. Eu que agradeço o convite. A gente começa esse bate-papo perguntando como é que é feita a preparação tanto dos professores quanto da equipe pedagógica de um modo geral para esse momento de retomada das atividades. Esse momento de retomada é um momento muito importante. É um momento em que a gente acolhe não só os alunos, mas também as famílias. Os alunos que são os menores da educação infantil, das séries iniciais do ensino fundamental, precisam de fato ter essa acolhida. E aí a escola tem o seu papel muito importante de preparar o planejamento. A escola precisa se planejar para este momento. As coisas não podem acontecer de forma desorganizada. A escola precisa saber o que vai acontecer nesse momento da chegada desses alunos. E as famílias também, elas vêm muitas vezes inseguras. Se é o primeiro filho nessa fase de adaptação, a família precisa se sentir acolhida, a família precisa se sentir segura desse processo de alfabetização. A gente, tanto de alfabetização como das séries em diante. E nessas séries iniciais, esse processo é muito importante. Algo que é necessário também é que a família conheça a proposta da escola. É necessário que a família conheça qual é o projeto político-pedagógico daquela instituição e se está de acordo com o seu desejo também, com os seus valores, com a sua maneira de ver e viver a vida. Então a escola precisa se organizar, a escola precisa pensar numa rotina de um tempo mais curto, inclusive, se for criança de séries iniciais, para que essa criança também não se sinta cansada daquele ambiente. E essas atividades que são desenvolvidas nesses primeiros dias precisam ser atividades que têm uma relação muito próxima com a rotina dos outros dias. Então, se for nas séries iniciais, uma roda de conversa, um momento de contação de histórias, porque nessas atividades a família também vai se sentindo acolhida, a família vai se sentindo cada vez mais segura e mais confiante nesse processo de adaptação. Então, muitas escolas, elas estabelecem uma organização no seu horário que a cada semana ou a cada dia eles vão avançando na duração do tempo da permanência da criança para que ela possa se sentir de fato muito bem acolhida naquele espaço, porque é um espaço novo para ela. E nas séries maiores, os alunos já estão mais acostumados, se tivermos alunos que já são do colégio, é necessário que os professores façam um planejamento de uma socialização, e aí a partir de dinâmicas de grupo, de atividades também, de interação entre eles, para que essa rotina possa ser aos poucos estabelecida. Porque são grupos diferentes que vão se formando, tem gente nova chegando, tem gente que está já há mais tempo, então é preciso fazer uma acolhida de fato nele. Com toda certeza. Mesmo sendo os alunos que já vêm numa caminhada, as crianças vão mudando, a sua forma de agir, a sua maturidade. Então é necessário sim, que toda a equipe pedagógica se prepare para este momento. Como eu disse anteriormente, dinâmicas de grupo, atividades de socialização são importantíssimas. É necessário que os alunos conheçam quem são seus colegas que estão vindo, saibam o nome dos seus colegas. Então, essas atividades de interação são fundamentais para criar uma relação próxima entre eles e com os professores também. A Basílica do Bonfim recebe peregrinos durante todo o ano, mas é no mês de janeiro que os devotos ocupam o templo e as ruas para renovar a fé no padroeiro do santuário. Foram 10 dias de programação especial para homenagear o Senhor do Bonfim. A segunda quinta-feira do ano é dedicada à lavagem, conhecida desde 2014 como lavagem de corpo e alma. Este dia começou com uma celebração interreligiosa na Basílica Nossa Senhora da Praia, conduzida pelo vigário local e acompanhada por autoridades e fiéis. A iniciativa mostra uma igreja que quer caminhar para a unidade. É uma iniciativa da igreja que tem assim um desejo de poder sempre caminhar para a unidade, que corresponde com essa prática anual, que é esse culto interreligioso.
Primeiramente, nessa caminhada, nessa lavagem, representa o quê? A união e a fé popular de todo um povo. Esse povo baiano, esse povo brasileiro que acredita. Isso aí já é um ponto importantíssimo, porque é a base para todo e qualquer diálogo interreligioso. Então, quando todos falarem, nós iremos concluir e começar assim a nossa caminhada. O Concílio Vaticano pediu para a igreja que os bispos, os padres, os religiosos, os leigos assim promovam cada vez mais o diálogo entre as denominações diferentes. Dali, os fiéis iniciaram a caminhada. Eram milhares, cada um com uma história, uma prece. Eu estou completando hoje 24 anos de lavagem com meu marido, só que tem 4 anos que ele foi-se embora. Aí eu continuo minha tarefa, até o dia que Deus me der força e vontade de seguir a fé. Por causa da fé que eu tenho em Senhor do Bonfim, muitas graças alcançadas. O que é que o Senhor do Bonfim representa na vida da senhora? Representa tudo, que Ele é o Pai, né? Ele é o nosso Pai, então Ele representa tudo. Para o reitor da Basílica do Bonfim, Padre Edson Menezes, é um momento de integração das pessoas, religiões, políticos, esportistas e toda a população. Caminhando, nós estamos pedindo a Deus que tenha piedade de cada um de nós, tenha misericórdia desse povo tão sofrido, que enfrenta tantas dificuldades e que tem um profundo desejo de paz. É um momento de integração das pessoas, das religiões, dos políticos, dos esportistas. Eu penso que nós estamos dando uma lição para o mundo de união, de integração, de diálogo interreligioso, de ecumenismo contra todo tipo de divisão. E este ano é especial, porque na Basílica está concentrada a programação do Ano Santo da Misericórdia na Arquidiocese de Salvador. Lá tem tido uma grande movimentação e muitos estão fazendo a experiência de passagem pela Porta da Misericórdia, expressando um desejo profundo de mudança e de transformação interior. Eu diria, esse ano é o ano da conversão, é o ano da nossa transformação, é o ano da nossa conversão, a fim de que sejamos melhores, sejamos mais irmãos. No final da manhã, os membros da Irmandade Devoção do Senhor do Bonfim acolheram as baianas e a elas entregaram as vassouras para a lavagem do adro da Basílica. No dia festivo, os fiéis participaram da procissão dos Três Pedidos, que começou na Igreja Nossa Senhora dos Mares, de onde saíram as imagens de Nossa Senhora da Penha e de Nosso Senhor do Bonfim. O destino era a Colina Sagrada e o caminho foi marcado por música, orações em grupo e, claro, a devoção pessoal de cada participante da caminhada. Olhos fechados, mãos erguidas e passos firmes em direção à Mansão da Misericórdia. Gestos que falam por si e representam esperança, amor e gratidão. Eu estou precisando muita paz em todo mundo, na cidade de Salvador, na Bahia e tudo. É isso que importa para todos nós. E que Jesus nos abençoe a todos. Porque já é o segundo ano que eu venho, nesse ano já me realizei e repetir. E é com muita fé que eu venho, tá? Porque com certeza é notório que o Senhor do Bonfim está presente e que Ele realmente realiza milagres. Todo ano eu venho, desde o primeiro ano, estou aqui sempre agradecendo a Deus por todas as graças alcançadas e vim pedir mais uma vez para que tenhamos um ano, de 2016 cheio de paz, alegria, amor, prosperidade e que todos nós sejamos muito felizes embaixo dos braços do Sagrado Senhor do Bonfim. A chegada à Basílica é marcada por cansaço físico, mas por plenitude de alma. Glória a ti nesse dia de glória, glória a ti, Redentor que ascendeu. Nossos pais conduziste a vitória.
sagrada colina, essa sagrada colina, mansão da vida. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que no próximo bloco teremos mais informações sobre o começo do ano letivo e os desafios na área de educação. O Chão e Paz está de volta. Hoje nós estamos na Igreja Santo Antônio da Barra, esta construção histórica fundada há mais de 400 anos e mantida por jesuítas. E por falar nesta ordem religiosa, que tem como principal característica o estudo, vamos voltar a falar sobre a formação escolar de crianças e adolescentes. Eu vou perguntar até sobre essa questão das atividades lúdicas, né, que são mais fora, digamos assim, entre aspas, né, do programa disciplinar, porque ao longo de todo o ano elas são importantes, mas nesse primeiro momento principalmente, né? As atividades lúdicas, elas são necessárias sim, né? Primeiro porque estabelece uma interação com o outro, né? A gente sabe que nas atividades lúdicas também acontece o processo de ensino e aprendizagem e é o momento de estar com o outro também. Então a ludicidade é fundamental, não só nesse momento, né, de chegada, de adaptação, mas durante todo o ano letivo, nos projetos, nas atividades que são desenvolvidas, a ludicidade é fundamental, é comprovado através de estudos que a ludicidade favorece a aprendizagem. Então, com a criança, né, que não gosta de brincar, de interagir, de jogar, de estar com o outro, em um momento também que muitas vezes para a criança é algo tão livre e tão muitas vezes espontâneo que eles não se dão conta que naquele processo ali a aprendizagem também está acontecendo. Então, é importantíssimo que a ludicidade aconteça também nesse período de adaptação. Professora, observando a dinâmica, né, das escolas, de um modo geral no país, dá uma sensação de que as pessoas, os estudantes estão sendo preparados essencialmente para o vestibular, quando na verdade existe uma formação, uma necessidade de formação mais ampla, né? Porque o vestibular é uma etapa da vida de muitas. Então, como equilibrar essa demanda, que é uma demanda do mercado, né, para receber um universitário, a pessoa precisa passar por uma prova, enfim, é necessário preparar para o vestibular. Mas como equilibrar essa demanda com a demanda de uma formação mais ampla? A formação integral compõe todo esse universo, né? Não só a parte acadêmica, mas também o lado espiritual, a sua formação física, a sua formação intelectual. Então, a formação acadêmica, que é para o vestibular, para a sua formação profissional, é importante sim, e muito importante. A gente não pode deixar uma coisa distante da outra. Está tudo muito atrelado, muito interligado. Então, a preparação para o vestibular é necessária sim. A gente sabe, né, que o país vem passando por mudanças com relação agora ao Enem, a gente sabe como as coisas estão acontecendo, mas a gente precisa também dar importância a essa formação, porque a formação tem que ser um todo, e a formação acadêmica é importante sim. É necessário que esse jovem, né, esse adolescente, ele tenha trabalhado as habilidades e competências para chegar a essa formação profissional, né? E na formação profissional ele também vai colocar em prática toda essa formação que ele adquiriu, né, nesse processo escolar. Então a gente não pode deixar à margem e não pode levar em conta, até porque quando falamos escola, falamos em processo de aprendizagem, né? E no processo de aprendizagem vem esse processo de formação, né, dessa formação acadêmica. Então a gente não pode deixar de atrelar a formação acadêmica, né, às outras formações também. E nesse processo de formação, no Colégio Antônio Vieira, está também o ensino religioso, né, já que é a escola católica. De que forma isso também contribui para a formação dos estudantes? O trabalho de formação religiosa, né, que o Colégio Antônio Vieira desenvolve, é um trabalho muito voltado também para o respeito ao outro, para o cuidado com o outro, né, de que maneira nós também podemos contribuir na formação do outro, na caminhada do outro. Então, desde as primeiras séries, nas séries iniciais, os alunos eles têm experiências que nós chamamos de experiência de cidadania, dia de formação, experiência de fraternidade, né, e tem uma série de trabalhos também voluntários que são desenvolvidos para que esse aluno possa ter contato também com essas diversas realidades e de que forma ele também pode servir e pode ajudar, não numa postura assistencialista, mas numa postura de transformar, né, de ajudar o outro a transformar a sua realidade. Então esse trabalho é desenvolvido desde as séries iniciais até então. A gente tem, por exemplo, a Semana Santa Jovem, em que os nossos alunos que já são jovens, né, que já têm uma certa autonomia para estar indo a outros lugares, acompanhados da equipe do colégio, eles vão a alguns interiores, né, da Bahia, no passado, se não me engano, foi a Capim Grosso,
onde eles desenvolveram atividades e tiveram contato com famílias, com comunidades, para conhecer também aquela realidade e de que forma eles também podem contribuir, né, para a melhoria, né, do dia a dia do outro, da vida do outro. Então, é um trabalho de formação que começa lá com os pequenininhos e vai se estendendo, e a gente tem hoje ex-alunos, né, que fazem parte, né, dos peregrinos de Calça Jeans, que são os PCJ, e que eles fazem esse trabalho, né, não só dessa ação também, mas um trabalho também de interação, de amadurecimento, de reflexão entre eles também. Então é um trabalho muito interessante, né, e a gente vê a procura dos alunos, do desejo. E dentro desse processo de formação, né, que envolve a parte religiosa, a parte acadêmica, existe também uma preocupação com a arte, né, de que forma a arte é estimulada na infância e na adolescência. Nós temos aulas de arte desde o primeiro ano também, até no ensino fundamental, e a gente desenvolve a arte vendo de que maneira essa arte vai contribuir também na sua vida. Então, tem a parte mesmo de estudo, de aprofundamento dos temas voltados para a arte, mas a arte também fazendo parte dos projetos pedagógicos. Então, dentro dos projetos pedagógicos do colégio, a gente também tem um trabalho voltado também para o desenvolvimento dessa arte. Do momento em que a criança pode se expor sem receios, né, sem preconceitos, onde ele respeita o espaço dele e também respeita o espaço do outro. Tanto a arte como nas artes visuais, mas como a arte também no sentido do seu corpo, né, do cuidado também, e isso, da forma de se expressar. Né? A gente faz mais uma pausa nessa conversa, depois do intervalo tem mais entrevista e ainda uma reportagem sobre as obras de misericórdia na Arquidiocese de Salvador. O Chão e Paz volta já. A educação está sempre em movimento, precisa evoluir de acordo com as gerações de estudantes. Esse é um desafio de professores e equipes pedagógicas. Por falar em forma de se expressar, a gente sabe que a tecnologia é uma ferramenta, né, que está muito no dia a dia das crianças e dos adolescentes, né? A gente sabe que eles estão nesse ambiente virtual, nas redes sociais, e que isso é inevitável. A escola também se apropria dessa realidade para promover também ações educativas? Sim, né? Hoje, na atualidade, não tem como a gente ficar à margem desse processo. Os jovens, as crianças de hoje, cada vez mais elas têm um acesso muito fácil, né, ao contato com a tecnologia, com as redes sociais, e a educação não pode ficar à margem desse processo, porque também, né, a educação pode, aliada às redes sociais, o professor pode fazer um trabalho muito bom. É necessário que esse professor também se planeje para o uso dessas redes sociais de uma forma muito positiva, de uma forma muito produtiva. Ele pode pensar no trabalho pedagógico dele, utilizando as redes sociais para pesquisa, para um chat, para um fórum, para o desenvolvimento de diversas atividades, para um calendário de eventos. Então, as redes sociais hoje faz parte, sim, tem que fazer parte. A escola, os professores, eles têm que cada vez mais pensar nisso e fazer isso acontecer, né? Agora, é necessário que o professor se planeje, que acompanhe essas atividades que são desenvolvidas junto com os seus alunos, porque tem algo importante que é a questão da ética, né? Então, a ética, ela pode sim, deve ser bastante trabalhada no momento em que o professor utiliza essas redes sociais. Então, a educação hoje precisa sim, né? O professor precisa incluir, né, na sua dinâmica de trabalho, no seu planejamento, na sua proposta de trabalho, o uso das redes sociais. E é importante notar que há necessidade de um alerta com relação ao uso, né? Porque as crianças e adolescentes ficam muito expostos aos perigos, né, e ao uso inadequado. Isso. Existe também orientação nesse sentido? Sim. A gente tem que pensar, o alerta não deve ser apenas no momento em que o fato acontece. É necessário a gente se antecipar. Então é necessário que o colégio tenha um projeto também voltado às redes sociais de uma forma ética, né? De que maneira eu posso contribuir. E aí o professor, não só nos momentos, pensando no uso das redes na sua prática, mas também nas suas reflexões, né? No seu material didático, ele pode trazer esse assunto também e de uma discussão também mais ampla, não só com os alunos, mas que possam vir também outras pessoas de fora, que tenham experiência, né? Trazendo as consequências, né, de um uso de uma maneira errada, né, de uma maneira antiética. Então é necessário a escola também se antecipar, né? Claro que as situações também surgem e a gente vai lidar e vai tratar aquela situação, mas é necessário a gente se antecipar, né? Tanto com relação ao uso das redes sociais, a questão do bullying, do preconceito, a escola precisa se antecipar, né? Ter dentro do seu projeto, né, incluir no seu projeto pedagógico ações que
que venha trabalhar de fato com essas questões, o uso de drogas também. A gente precisa se antecipar de uma forma mesmo preventiva. Diante da vida das famílias, o que é que eles fazem, né? Dão muitas coisas materiais, tudo que as crianças desejam, mas é necessário fazer esse acompanhamento. E muitas vezes essas situações, né, onde é que chega na culminância, no momento mais forte, é na escola. Porque é o momento em que há a interação entre eles e também os problemas também acontecem. Porque no momento em que eles usam as redes sociais, né, cada um no seu espaço, cada um na sua casa, mas é na escola que eles se encontram. E realmente a escola hoje tem tido um trabalho muito grande para poder estar lidando com essas situações quando chega no contexto escolar. E aí é necessário a gente envolver a família. Então é interessante também que a família participe nesses momentos que a escola propõe de um fórum, de uma reunião, de uma reflexão, que essas famílias participem, né? O Colégio Antônio Vieira, nós temos algumas atividades com essa proposta, em reunião de pais, a gente traz esse tema também para a discussão, para que as famílias possam acompanhar mais de perto, né? Possam ver o que é que está acontecendo com o meu filho, perceber a criança, porque muitas vezes essa falta de tempo, essa rotina atribulada faz com que a família não perceba, né, as reações do filho, o filho está ali voltado para as redes sociais, não sabe o que está acontecendo naquele diálogo com o outro, e às vezes acontecem coisas que chegam à escola, porque quando as famílias trazem, algumas famílias trazem um problema, trazem inclusive com material impresso do que foi conversado nas redes sociais, né, por conta da possibilidade que elas têm de acesso a esse espaço, elas trazem esse material impresso e aí a gente vai ter que, junto com a família, né, ajudar a gerenciar essas situações. Então, situações delicadíssimas, né, de situações que às vezes chegam até a vias de judiciais mesmo, de denúncia. Então, assim, é uma situação bastante difícil de lidar, né? As famílias cada vez mais precisam acompanhar. As crianças precisam ser acompanhadas. No momento que a família dá ao aluno, né, um smartphone, um aparelho, essa criança tem acesso a falar com o mundo, e no momento que a criança, ou adolescente ou jovem, acessa as redes sociais, ela fala com o mundo. Então, quem faz o controle e o acompanhamento disso? Uma criança, né? Nenhum adulto pega uma chave do carro e dá para a criança dirigir, porque sabe que vai ter uma consequência muito grave. E um aparelho com acesso à internet livre, quem faz o acompanhamento disso? Então é necessário sim que a família cada vez mais acompanhe essa rotina da criança, né? E tem um trabalho de parceria também com a escola, porque na escola também a gente fica sabendo de muitas coisas, eles contam pra gente, né? Eles sentam com a gente, trazem detalhes, pegam o celular, olha para a foto que colocaram aqui, então quem faz o acompanhamento disso? Então é necessário sim acompanhar e também refletir, né, diante das situações que muitas vezes não surgem com a sua criança, mas surgem lá nos meios de comunicação. É importante. E para a gente finalizar essa nossa conversa, professora Eliana, eu queria que você desse uma mensagem aqui para a gente sobre o desafio e de que forma motivar não só os pais, mas os alunos e professores também para esse ano letivo que está começando. Tivemos as férias agora, né, o período de recarregar as baterias, mas a minha mensagem é que o professor, né, ele leve à frente o que ele acredita, né, ele tem em mente a formação do ser humano, a gente tem que estar sempre lembrando e colocando isso dentro da nossa proposta de trabalho, a nossa missão enquanto educador, que é uma missão muito bonita, mas a gente sabe que tem, né, os obstáculos, sim, e isso nos faz ter e acreditar que isso é possível acontecer, né? Os pais também, com certeza, terão, espero que em Deus que tenha um ano letivo tranquilo, mas se os obstáculos acontecerem, surgirem, né, que eles vejam a escola como uma parceira, né, que eles vejam a escola como uma instituição que está ali aliada na educação do seu filho, querendo o melhor para o seu filho. Né? E as dificuldades vão surgir, a gente não tem dúvida disso, mas o momento de parceria é muito importante. E a família também confiar na instituição, porque no momento que a família confia, fica muito mais fácil, né, das coisas serem resolvidas e termos um resultado positivo. Então, eu desejo, né, aos pais, professores, alunos, um bom início de ano letivo. Estamos vivendo o Ano Santo da Misericórdia e com essa motivação, a nossa equipe foi em busca de obras que refletem esse carisma na Arquidiocese de Salvador. Confira! No Ano Jubilar da Misericórdia, com o tema Sejam misericordiosos como Pai, o Papa Francisco nos convida a sermos misericordiosos. Somos chamados a refletir e pôr em prática as obras de misericórdia. As obras de misericórdia são ações caridosas, pelas quais se propõe ajudar ao próximo nas suas necessidades espirituais, ensinar os ignorantes, dar bons conselhos, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes,
sofrer com paciência a fraqueza do próximo e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E as corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Uma dessas obras de misericórdia é realizada no Hospital Martagão de Esteira, através do projeto Raros da Alegria, que realiza visita às crianças enfermas, levando alegria, carinho, amor, fé e esperança. O projeto Raros da Alegria, ele surgiu através da fundadora Tâmara Roberta, que é enfermeira. O projeto, antigamente, ele surgiu no intuito de atender as crianças carentes que ficavam em hospitais, tristes. A gente teve a ideia de levar alegria. Começamos como palhaços, fazendo projetos sociais, como levando brinquedos, ajudando as crianças de uma forma, tentando levar alegria de uma forma mais subjetiva. E nos vestimos de palhaços, clown, que são palhaços que são preparados para atuar em hospitais. O projeto surgiu em 2013. Hoje nós completamos 3 anos já encaminhando para os nossos 4 anos. E começamos a capacitar pessoas. No início eram apenas 3 pessoas, onde uma delas também era portadora do câncer e infelizmente não está mais entre nós, que era a Isabel. Uma outra colega também do trabalho e Tâmara, que é a fundadora do projeto. A gratificação é receber o sorriso de cada criança, porque a gente sabe que hospital não é um lugar feito para ninguém, principalmente para crianças, por privar essas crianças de ter uma infância, de ter uma vida como as outras. Então a nossa ideia é trazer o mundo que está lá fora para dentro do hospital, dar mais esperança. Então todas as vezes que a gente encontra uma criança, mesmo com toda aquela dificuldade, mesmo com todos os problemas que tem, e ela sorri pra gente, a gente vê a melhora, isso não tem preço. A alegria e o amor transmitidos pelos voluntários em cada visita é fundamental para elevar a autoestima das crianças e também dos pais que estão longe de suas casas há meses. O chefe dos enfermeiros do Hospital Martagão de Esteira, Adilson Eduardo, apoia o projeto e afirma que a alegria é fundamental para o tratamento. Para a instituição, e não só para a instituição, mas para os meninos que estão internados, principalmente os meninos da oncologia, que eles ficam um bom período internado, é fundamental para tirar, a preocupação deles com o período de internação, com a quimioterapia, com todo esse processo que eles passam dia a dia na instituição. É muito, muito importante. Para Elias de Mello, o cuidado dos médicos foi essencial, mas a alegria que os Raros transmitiram durante o período que sua filha esteve internada foi muito importante. Durante 6 meses, assim, foi de muita luta, para toda a família, mas que ela em todo momento, assim, ela não apresentava nenhuma tristeza. Para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, Marcela lutou e conseguiu, venceu. E foi-se feita outra biópsia, e nessa biópsia deu negativo, depois da cirurgia que ela fez, da retirada do ovário esquerdo. Agradeço muito a Deus, e a Nossa Senhora das Graças, que Marcela a todo momento pedia por ela, juntamente conosco, com seus familiares, e também a presença do Raros da Alegria. Assim, não só minha filha, mas todas as crianças, ela conseguia animar, e Marcela sempre com seu sorriso no rosto, brincava, fazia mágica, dizia que queria ser mágica juntamente com eles. Assim, eu acho muito importante mesmo a presença do Raros da Alegria, na visita dos pacientes de um hospital, inclusive assim do Martagão. É uma área bem carente, as crianças demonstram muita tristeza, e eles a todo momento mostrando alegria, a viver em alegria. E animou muitas crianças o Raros da Alegria. De fato, a troca de amor fica clara em cada gesto, em cada sorriso, como o da pequena Marcela, que não acreditou quando viu os palhaços, que alegraram seus dias no hospital, entrar em sua casa para visitá-la. Muito legal. É mesmo? E o que você mais gostava quando eles chegavam para te visitar? Mágica. E como era a mágica? A mágica eles pegavam uma bolinha, aí eles depois botavam na mão. Eu acho que eles botavam e mandavam alguém pegar uma coisa, alguém pegar da outra mão para poder guardar no bolso. É? Mágica, hein?
entrar? Pode. Vim te visitar. Disseram que você tinha feito aí uma comida pra mim, um bolinho. Licença, eu entrei e trouxe uma bola pra você. Só não é maior que minha saudade. E o abraço. Olha que eu trouxe comigo. Eu não queria trazer, não. Mas ficaram no meu pé, aí eu tive que trazer. A gente pediu carona e ela trouxe. Milhoca tagarela. E... Grandes pai. Tudo bom? Como é? Pai. Agora tá boa, né? Assim como os raros da alegria que utilizam a máscara do palhaço para levar alegria e conforto às crianças enfermas e aos seus familiares, todos são chamados nesse ano jubilar da misericórdia a praticar as obras de misericórdia, tanto corporais como espirituais, para juntos realizarem grandes obras através da misericórdia de Deus. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. O Show em Paz fica por aqui. Obrigada pela companhia ao longo desta edição, rodada especialmente da Igreja Santo Antônio da Barra. Para falar com a nossa equipe, o e-mail é showepaz@arquidiocesesalvador.org.br. E se você quiser rever esta ou outras edições do programa, basta acessar o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Show em Paz.